Olá, tudo bem? Espero que quando você estiver assistindo esse vídeo, você esteja muito integrado com o seu presente. Pode até olhar para o passado, pode até aspirar pelo futuro, mas é importante manter sempre os pés fincados no presente, no aqui e no agora. É isso que faz a gente manter um certo equilíbrio e manter a capacidade e a possibilidade de poder ir adiante, de poder vencer os obstáculos, vencer as situações adversas que vão sendo colocadas na nossa vida. Hoje eu queria falar com vocês sobre um tema muito importante para mim. Na verdade, já vai fazer alguns dias que eu tenho refletido sobre isso, porque alguém me apresentou a demanda sobre não querer mais viver ou não estar conseguindo mais viver, como se fosse uma espécie de um lamento. Não é nem a ideia de morrer, não é nem a ideia de se matar, mas é a ideia de que está tão complicado viver, está tão difícil viver, que a pessoa chega à conclusão de que talvez morrer fosse uma boa alternativa. Nenhuma das pessoas que falaram comigo me disseram, eu penso em me matar. Não é isso. Acho que esse nível ele já é um pouco mais sintomático e ele já é um pouco mais, exige um pouco mais de atenção, inclusive atenção especializada de médico, de psicólogo, de terapeuta. Mas as pessoas estavam conversando numa boa e falando sobre isso. Olha, existe um peso muito grande na existência. É como se constatasse que de uma hora para outra ficou muito difícil cada um levar adiante a própria bagagem, levar adiante o próprio existir, a própria existência, como se tivesse que lidar com isso de uma forma um pouco mais específica, porque parece que já o dia a dia já não dá conta mais de viver. E nas conversas todas que tivemos, cada um apresenta seu ponto de vista, cada um apresenta a sua maneira de encarar, e eu me lembrei de um filme que eu assisti há muitos anos atrás. Eu diria que é quase, pelo menos, há uns 20 anos atrás, para mais. E esse filme me marcou muito, e por pura coincidência, eu fui mexer ontem umas caixas onde eu tenho livro, onde eu tenho coisas guardadas, e eu tinha a sensação de que esse filme tinha sido roubado, junto com umas outras coisas que foram roubadas no período em que eu estive fora, morando na Amazônia, e que eu deixei todas minhas roupas, meus livros, meus discos, meus filmes num lugar, e esse lugar não foi cuidado com o cuidado que merecia e acabou sofrendo vários assaltos. Então eu perdi roupa, livros, CDs, quem é mais novo nem sabe o que é um CD, né? Perdi muito pequenos mimos que eu tinha ganho durante a minha caminhada, mas achava que esse filme tinha desaparecido também. Qual não foi minha surpresa que numa das caixas que aparentemente fazia muito tempo que eu não mexia, eu encontrei a cópia do filme. E é um filme iraniano chamado Gosto de Cereja. E é um filme muito interessante. Primeiro porque é um cinema que a gente não está muito acostumado a ver. E acho que isso é uma coisa que você deveria cultivar na sua vida. Existem diferenças de maneira de se contar a história e de se olhar para a história. Nós estamos muito acostumados com o cinema norte-americano, com o cinema hollywoodiano, onde você começa a assistir o filme e você já imagina qual é o resultado, ou qual é o final do filme. E dificilmente o filme vai ter um resultado, vai ter um desfecho diferente daquele que você imagina. Por uma questão muito simples. O que está em jogo, na verdade, é usar a conexão que se cria entre o objeto, o filme, e o imaginário. Então é tudo muito previsível.
Não estou dizendo que é ruim, estou dizendo que é um modelo. Quando você começa a assistir filmes de outros lugares, com outras visões, com outras perspectivas, você começa a elaborar também outros elementos ou um novo repertório de entendimento sobre a realidade humana. Nesse caso, o filme ele é bom porque ele é iraniano e ele vai contar uma história a partir daquele contexto, a partir daquela realidade, daquela situação. Mas o filme é bom porque ele é sensível, ele é um diálogo, ele é praticamente apenas um diálogo. E ele é um diálogo sobre uma demanda e sobre possíveis respostas a essa demanda. Qual é a demanda? Uma pessoa está procurando alguém que possa matá-la. É isso mesmo que você ouviu. Eu não quero mais viver, eu não tenho coragem de me matar, então eu vou contratar alguém que me mate, porque assim eu resolvo essa questão. E é claro que aí entra toda a carga do julgamento religioso. Nós estamos falando de uma sociedade teocrática, como é a sociedade iraniana. Nós estamos falando também dos valores sociais. A ideia de você organizar a sua própria morte é algo que não é compreensível para nós. E nós estamos falando de um limite do ser humano. O diálogo é bom, é bonito por causa disso, porque ele vai propondo durante todo o tempo que você olhe para a dor daquela pessoa. E não é um olhar condescendente, como se você tivesse pena. Não é um olhar que tenta convencer o outro do contrário. Não, tem que viver, porque é pecado morrer. Não, é um olhar de quem está tentando enxergar o que é que a alma daquela pessoa, o que é que a existência daquela pessoa, o que é que causou aquela decepção tão grande a ponto da pessoa chegar à conclusão de que morrer seria uma boa solução para as suas dores, para as suas angústias, para os seus medos, para as suas neuroses. Então é interessante porque o filme ele vai propondo para a gente um olhar. E eu me lembro que uma das vezes que eu assisti esse filme várias vezes, mas uma das vezes que eu assisti, eu me lembro que me passou pela cabeça a ideia de que até a posição da câmera é uma posição de quem quer colocar o telespectador na cena. Ele está falando da história do rapaz, ele está falando das angústias daquela personagem, mas poderia ser a minha, poderia ser a sua história ali sendo contada e sendo visitada. Mas o interessante do filme é que toda a reflexão que vai sendo feita a partir desse encontro inusitado entre alguém que precisa ou que gostaria de morrer e alguém que, do nada, simplesmente recebe uma demanda desse tipo, e aqui não dá para eu falar muito mais do que isso, porque senão seria estragar a beleza do filme, mas o interessante é que desse encontro inusitado se nascem reflexões muito profundas, reflexões que fazem a gente se perguntar, espera um pouquinho, se fosse eu naquela posição de não estar conseguindo mais dar conta da minha existência, de estar sofrendo, de estar triste, de estar decepcionado, de estar cansado de viver, como que eu reajo a essa fala? Ou, o contrário, se eu tivesse sido abordado por alguém, e não acho que seja difícil de alguém nos procurar para dizer isso, olha, eu não estou mais conseguindo avançar, eu não estou mais conseguindo viver com todas as dificuldades que a vida tem me colocado. Qual seria o elemento que eu ofereceria para ajudar essa pessoa a superar essa sua necessidade, essa sua tristeza, essa sua dor? Dito isso, tem uma coisa que no filme eu acho generosa demais, que é uma reflexão muito simples, pequena e simples, né? É uma reflexão que somente quem está com o pé no chão consegue fazer.
não é uma teorização sobre a existência, não é uma teorização sobre o pecado, não é uma teorização sobre a vontade de Deus ou sobre o julgamento que Deus possa fazer a partir das minhas decisões, mas é algo que é profundamente pé no chão e por isso mesmo é verdadeiro e por isso mesmo é profundo. E tem um determinado momento em que o motorista do carro, onde esse rapaz que não tem mais vontade de viver está, ele faz uma pergunta que é uma pergunta típica de lá. E é uma pergunta típica de quem está vivendo, né? Ele diz assim: mas quando você pensa em morrer, você não imagina que nunca mais você vai sentir o gosto de cereja? E aí o nome do filme, Gosto de Cereja. Por que essa pergunta é importante? Porque na grande questão para quem está no seu limite existencial, não são as grandes elaborações teológicas, psicológicas, sociológicas, antropológicas ou qualquer outra coisa. A grande questão é como que a minha existência ainda se agarra em alguma coisa para manter-se viva. No caso deste rapaz que dirigiu o carro, a coisa que ele mais pensava quando se questionava sobre viver ou morrer era: se eu morrer, eu nunca mais vou sentir o sabor, o gosto de uma cereja. E aí a gente percebe o quanto que as coisas que são desprezíveis ou que não são tão importantes no primeiro momento, quanto que essas coisas têm o poder de nos fazer repensar nossas posturas no mundo. Porque a partir dessa pergunta, você não imagina que ao morrer você vai deixar de sentir o gosto da cereja, é que você começa de fato a colocar a existência no seu limite. Porque o problema de quem não quer mais viver, ainda que não pense em morrer ou não pense em se matar, mas o problema de quem não quer mais viver é justamente, parece que não tem nada mais onde se apegar. Normalmente estão cansados, normalmente estão abandonados, foram largados, traídos, foram enganados, foram traídos e, portanto, não teria onde se apegar. O homem simples ou a pessoa que tem os pés no presente, ela vai pensar nisso. Você nunca mais vai chupar jabuticaba. Você nunca mais vai ver o pôr do sol. Você nunca mais vai poder molhar o pé numa praia. Você nunca mais vai poder pescar no rio. Você nunca mais vai poder comer tucumã. Você nunca mais vai poder sentir o gosto da cereja. Parece banal? Parece. Mas é aí que está o ponto de inflexão. É o que nos faz repensar a existência. Normalmente nós buscamos respostas muito elaboradas. Normalmente nós queremos acontecimentos muito extraordinários para poder continuar vivendo. Se eu ganhasse na loteria, talvez eu continuasse a querer viver. Mas isso é muito pequeno. Isso é muito pobre. Isso não revela a beleza e a grandeza da própria existência. Isso não revela o quanto que você pode melhorar, amadurecer e se enxergar melhor, apenas lembrando que talvez, se você morrer, você nunca mais vai sentir o gosto da cereja. Minha percepção é que o nosso mundo hoje está tão esvaziado que ninguém mais pensa no gosto da cereja. Ninguém mais olha para aquilo que seria algo simplório. E isso vai tirando de nós os ganchos que nos mantêm vivos. Porque quando eu penso que vai chegar daqui um mês, daqui 2 meses, eu vou poder voltar a molhar meu pé na água, aquilo me dá um ânimo para eu poder dizer: não, vale a pena, vamos lutar, vamos para frente. Quando eu penso que talvez daqui 2 meses eu vou poder segurar o meu bebê no colo, é algo que me motiva, que me faz ir para frente. Quando eu penso que
eu vou rever pessoas que eu amo, isso me faz... São pequenos ganchos que vão fazendo a gente dizer, não está fácil, não está simples, a gente está sofrendo, a gente está angustiado, a gente está esvaziado, mas só por causa do gosto de cereja, talvez valha a pena permanecer nessa luta, nessa caminhada. Desejo a você isso, uma redescoberta de qual seria o seu gosto de cereja se você hoje fosse questionado sobre o fim, sobre a morte. Desculpa. E espero que a gente se encontre em breve. Um abraço. Até a próxima.